Então, vamos começar por ver a propriedade comutativa da adição. Vejamos o exemplo. 13 mais 40 é igual a 53. Se eu trocar a ordem das parcelas, 40 mais 13 é igual a 53. Podemos reparar que, se trocarmos a ordem das mesmas parcelas, o resultado desta operação de adição é o mesmo. É exatamente o que nos diz a propriedade comutativa da adição. Podemos trocar a ordem das parcelas e o resultado não se altera. Vejamos agora a propriedade associativa da adição. Vamos utilizar as mesmas parcelas do exemplo anterior. 13 mais 40 mais 7. Como é que fazemos? Respeitamos os parênteses e fazemos 40 mais 7, 47. Ou seja, fica 13 mais 47, que é igual a 60. Se eu agora fizer 13 mais 40 mais 7, isto fica 53 mais 7, que é igual a 60. O que é que nos diz a propriedade associativa? Diz-nos que podemos associar duas ou mais parcelas e somá-las com a outra parcela, que o resultado é sempre o mesmo. Por exemplo, aqui neste primeiro exemplo, optei por primeiro somar o 40 mais o 7 e depois o 13, enquanto que aqui optei por somar o 13 com o 40 e só depois o 7. E vemos que o resultado é o mesmo. Passamos agora para as propriedades da multiplicação. Tal como na adição, na multiplicação também observamos a propriedade comutativa. Vejamos o exemplo. 2 vezes 3 é igual a 6. Se eu trocar a ordem dos fatores, 3 vezes 2 continua a ser 6. Posso usar, por exemplo, outros fatores. 4 vezes 3 é igual a 12, tal como 3 vezes 4 é igual a 12. Tal como na adição, na multiplicação, observamos a mesma propriedade. Se trocarmos a ordem dos fatores, o resultado não se altera. Também, tal como na adição, na multiplicação também temos a propriedade associativa. Vamos então ver um exemplo. 4 vezes 3 vezes 2. Como é que resolvemos? Respeitamos os parênteses. 4 vezes 3, 12, vezes 2, que é igual a 24. Se eu agora fizer 4 vezes 3 vezes 2, respeito novamente os parênteses e faço 4 vezes 6, que é igual a 24. Tal como na adição, podemos associar dois fatores e multiplicar pelo outro fator, que o resultado será sempre o mesmo. Na primeira optei
por associar o 4 vezes 3 e só depois multiplicar pelo 2. E no segundo optei por associar o 3 e o 2 e só depois multiplicar o 4 e podemos ver que o resultado é o mesmo. Vamos agora ver a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos começar por ver então um exemplo. 2 vezes 4 mais 3. Portanto, temos aqui uma multiplicação do 2 por uma adição. Como é que resolvemos isto? Podemos respeitar os parênteses, 2 vezes 7, ok? Que é igual a 14, ok? E agora, de outra forma, 2 vezes 4 mais 3. Podemos então aplicar a propriedade distributiva. Como é que fazemos isto? Fazemos 2 vezes 4, 2 vezes 4, mais 2 vezes 3. Isto é igual a 8 mais 6, que é igual a 14. Portanto, o que é que nos diz a propriedade distributiva da multiplicação? Neste caso, em relação à adição, também acontece em relação à subtração, como vamos ver a seguir. Mas então, o que é que nos diz a propriedade distributiva? Que o produto de um número por uma adição é igual ao produto desse número com cada uma das parcelas da adição, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Primeiro multiplicamos o 2 pelo 4 e depois somamos com o 2 multiplicado por 3, que dá o produto de cada uma dessas associações, deste número a cada uma das parcelas da adição, e deu exatamente o mesmo resultado que quando optamos por respeitar aqui os parênteses. Então vejamos agora a propriedade distributiva da multiplicação, mas neste caso em relação à subtração. E desenvolve-se da mesma forma. Vamos ver então um exemplo. 2 vezes 4 menos 3. Vamos fazer como fizemos da outra vez, respeitando primeiro os parênteses. Fica 2 vezes 4 menos 3 é 1 e 2 vezes 1 é 2. E agora vamos aplicar a propriedade distributiva. Fica 2 vezes 4 menos 3. Esta é a operação que nós queremos realizar. Então, primeiro associo o 2 ao 4. 2 vezes 4, que é 8, menos 2 vezes 3, que é 6. Então, 8 menos 6 dá 2. Confirmamos assim a propriedade distributiva, tal como na adição, a propriedade distributiva resultou. Estas são as propriedades tanto da adição como da multiplicação, e agora sugiro que vás aos teus resumos e copies para o teu caderno, voltes a ver o vídeo e escrevas em cada uma das propriedades os exemplos que aqui observamos.